Aí, pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia e também Indústria da Saúde Brasil. Hoje eu estou aqui para comentar sobre a reportagem que a Rede Globo fez no domingo atrasado, não ontem, mas no outro passado, sobre o professor Jaime Bruning. E o Jaime Bruning, ele falou sobre a vacina e que a vacina contém o vírus do câncer. Eles pegaram essa pequena porção que ele acabou de falar, e aí eles falaram sobre fake news, eles falaram sobre o perigo dessas coisas e aquela coisa toda. Bom, falaram sobre a medicina alternativa, né, sobre as terapias alternativas, principalmente sobre plantas medicinais e chás, que é o que o professor Bruning ele fala, porque ele tem essa experiência de muitos anos na prática das terapias alternativas, usando principalmente ervas medicinais, que é a fitoterapia que a gente conhece. Ele usa também argila e essa coisa toda. Mas pegaram pesado aí com o professor Jaime Bruning e algumas pessoas têm falado a respeito do que aconteceu aqui no YouTube. Inclusive eu estava vendo um vídeo hoje muito bom, que o Afonso do canal Ciência de Verdade, ele lançou hoje, me parece que foi hoje mesmo, eu assisti o vídeo, muito bom o vídeo, muito explicativo. O Afonso ele tem essa facilidade de conversar com nós que está do outro lado da tela, que numa simplicidade muito bacana e passar muita credibilidade e passar também muito conhecimento, tá? E muitas pessoas falaram sobre esse acontecimento e a gente sabe, pessoal, que a Rede Globo, ela é fera em fazer esse tipo de coisa, principalmente quando eles acham um pezinho legal para falar em cima e que houve ali uma ingenuidade ou alguma coisa do gênero. E eles são também feras, muito feras para entrevistar você, colher algum conhecimento de você, mas na hora que eles vão editar o vídeo lá, né? Porque a gente sabe como é que é feita a edição dos vídeos. Eu, por exemplo, trabalho com edição de vídeo, eu sei como é que é feita aquela coisa. Eles pegam só a parte que interessa para eles e principalmente se a pessoa der um deslize mínimo que for, eles vão bater em cima daquela tecla ali. E foi o que aconteceu com o professor Jaime. O professor Jaime, ele não mostrou fontes, ele não mostrou estudos, ele não mostrou muita coisa. E eles aproveitaram essa oportunidade, com certeza para denegrir a imagem das terapias naturais, principalmente. Por quê? Porque terapia natural, embora eles tenham falado que ele ganha muito dinheiro e essa coisa toda, é mentira. Erva é barato, tá? O livro dele é barato também. Não tem essa de ficar rico ganhando milhares de dólares, milhares de reais, indicando produtos naturais, terapias naturais. Rico e milionários e bilionários e trilionários é a indústria farmacológica que vende lá uma quimioterapia, por exemplo, por 10 mil reais uma sessão. Tem gente que tem que fazer 30 sessões de quimioterapia. É muita grana que esse pessoal gasta e ganha todo ano. A indústria do câncer ganha dinheiro demais todo o ano. Então, não é nada favorável você indicar ervas que ajudam no tratamento do câncer. Por exemplo, como a folha da graviola, que já foi inclusive notícia da própria Globo, e depois eles voltaram atrás, tá? Voltaram atrás, diz que aquilo não era... Você sabe como é que é, né? Aí você tem, por exemplo, ipê roxo, você tem muitas outras ervas que são coadjuvantes, que ajudam no tratamento do câncer, mas isso não é interessante para a indústria farmacológica, infelizmente. E pegaram no pé por causa da vacina, ok? Ele disse que na vacina tinha o vírus do câncer. Aí, é fake news, isso é uma fake news. A Globo, ela é fake news na maioria das vezes. Ela produz muito mais fake news do que a mídia social. Poxa, produz muito fake news, né? Aí vem falar do pessoal. Mas vamos lá, eu quero mostrar para você o seguinte, olha só. Esse aqui é o Dr. Jaime Bruning, lá no vídeo que ele rodou a semana passada, dando as suas considerações sobre a matéria, que foi uma matéria tendenciosa, a gente sabe que realmente foi tendenciosa a matéria, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó.
Quando ele disse que a vacina tinha o vírus do câncer, muito provavelmente ele não usou as palavras certas, mas ele quis se referir a isso que eu vou dizer para você aqui agora. Olha essa matéria que está na tela aí, ó. Vírus podem causar câncer, tá? Olha lá, quais são os vírus que podem causar câncer? Por quê? Porque então tem vírus que realmente ele pode causar câncer. E quais são esses vírus? Papiloma vírus todo mundo conhece, que tem a tal da vacina do HPV, né? O vírus da hepatite também pode causar câncer. Tem vacina para hepatite? Tem. Vírus da hepatite C também pode causar câncer? Pode. Tem a vacina? Tem sim. O Epstein-Barr, que é o vírus aí do herpes, é uma forma do herpes vírus, também pode causar câncer. O herpes vírus humanos 8 também pode causar câncer. O vírus linfotrófico da célula T humana também pode causar câncer. O HIV, sim, em muitos casos pode desenvolver para câncer? Sim, pode. Ele destrói todo o sistema imunológico. A gente sabe que o câncer hoje, ele está muito ligado ao sistema imunológico. O sistema imunológico não consegue destruir as células cancerígenas que aparecem no dia a dia. Poliomavírus de células de Merkel. Todos esses aqui, mais alguns, você vai ver aqui, ó, em uma reportagem do Sírio-Libanês, deixa eu só rodar para baixo aqui, que vírus e bactérias podem causar câncer. Tá aqui, ó, Sírio-Libanês, que é um dos melhores hospitais do Brasil, e nessa matéria aqui, eles vão dizer aqui que vírus e bactérias podem sim causar câncer, tá? E o interessante é que quando se fala de vacinas, não é uma conspiração. Existe um monte de cientista sério por trás de estudos e vários estudos que demonstram que vacinas podem desenvolver muitas doenças, inclusive doenças autoimunes, inclusive câncer. A doutora Suzane, que está aí na sua tela, é uma delas. Ela é uma médica nefrologista, se não me falha a memória, que está agora nos últimos anos estudando sobre vacinas e descobriu muita coisa. O Dr. Stanley Plotkin, 9 horas de depoimento em um tribunal nos Estados Unidos, ele vai falar sobre vacinas, ele vai falar que vacinas são produzidas a partir de células de fetos humanos abortados, né? Tecidos e órgãos de corpo de fetos abortados aos 3 meses de idade para produzir vacina e por aí vai, tá? E ele conta muita coisa horripilante nesse vídeo aqui de 9 horas de entrevista, de depoimento, não podia mentir lá no tribunal dos Estados Unidos, né? E ele vai falar que realmente eles usam isso daí. E você fica horrorizado se você vê isso aqui na íntegra. Eu vi 3 horas só e, sinceramente, ele entrou pelo cano nesse depoimento aqui. Esse livro aqui, por exemplo, que eu não tenho, o Afonso do canal Ciência de Verdade abordou vários vídeos sobre esse livro e ele tem o livro em papel, né, em paper, em book mesmo, e ele fala sobre esse livro que tem aqui, ó, 400 estudos científicos importantes, tá? Muito importante. Então, ciência por trás da vacina tem, só que esse cientista aqui, esse tipo de cientista aqui para a mídia, meus amigos, infelizmente, eles não têm muito valor. Que tem valor é o cientista que trabalha para as grandes farmacêuticas, que trabalha para o CDC, que é os... me esqueci como é que pronuncia a sigla do CDC lá dos Estados Unidos, né? Center for Disease Control for Disease Center, é uma coisa assim. Esses cientistas são valorizados pela mídia popular, eles são feras. Mas esses médicos, por exemplo, desse livro aí que eu acabei de mostrar para você, médicos de várias partes do mundo que fizeram os seus estudos e demonstram
os perigos, os efeitos colaterais e tudo aquilo que pode ser advindo das vacinas. Esses aí não podem ser discutidos. Na verdade, esses repórteres não teriam coragem de pegar alguém que estudou esse livro, que estudou o livro da doutora Suzane, que eu vou mostrar para você aqui também agora, ó. O livro da doutora Suzane também vai falar sobre vacina. O título do livro é Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History. Ou seja, dissolvendo, acabando com as ilusões a respeito das doenças, das vacinas e a história que não foi contada para você e para mim a respeito das vacinas e do surgimento dessas doenças malucas e dessas epidemias que de vez em quando aparecem no cenário da nossa história. Agora, pegaram uma fala meio que isolada do professor Jaime e colocaram aquilo como contexto e fizeram um fuzuê contra a medicina natural, né, contra as terapias naturais, e aí falando do perigo dessas pessoas para a sociedade. O perigo dessas pessoas para a sociedade. O interessante é que o professor Jaime, ele já tratou milhares e milhares de pessoas, usando ervas medicinais principalmente. Nunca foi denunciado por ninguém por algo de ruim que aconteceu usando ervas. Nunca, nunca. Mas quando morre milhares de pessoas porque usaram uma droga experimental, porque usaram uma vacina, porque usaram uma quimioterapia ou algo semelhante, aí ninguém fala nada. Aí tudo tá normal, tá tranquilo. Se você morrer na mão da medicina usando os piores medicamentos possíveis, não acontece nada, a mídia não fala nada. Mas quando se trata de medicina e terapias naturais, aí sim é pesada a perseguição. Agora, cá entre nós, o que tem dentro de uma vacina? Tem vírus. Algumas delas, vírus operante, porque vivo não é, porque o vírus ele precisa de uma célula para se replicar. Sem célula ele não se replica. Geralmente ser vivo é aquele que consegue se reproduzir sozinho sem a ajuda de ninguém. Aí é ser vivo. Existe essa discussão. Mas vamos lá. O que tem dentro da vacina? Vírus. O que causa câncer? Vírus. Opa, não tem alguma coisa meio estranha aqui? Aí todo mundo que tomar vacina vai ter câncer? Não, claro que não. Todo mundo que entra dentro de uma sala onde está cheio de vírus da gripe vai desenvolver a gripe? Não. Algumas vão. Por quê? Porque o sistema imunológico está fragilizado. Se você entra em uma sala que está cheia de pessoas gripadas, o vírus da gripe está, digamos que, circulando ali, e você não pega a gripe, é porque o seu sistema imune está legal. Câncer também tem muito a ver com o sistema imunológico. A maior parte das doenças tem a ver com o sistema imunológico. A maior parte das pessoas ficam doentes é porque o sistema imunológico está fragilizado. Não funciona. Então o que tem dentro de uma vacina? Vírus. O Dr. Plotkin, que é aquele médico ali que eu mostrei para vocês, ele é o pai das vacinas, tá? Ele é um dos pais das vacinas, que inventou algumas vacinas e criou algumas vacinas. Nesse vídeo de 9 horas de depoimento, ele diz que as vacinas têm células de fetos humanos abortados. O que é uma célula humana? Você sabe o que é uma célula? Uma célula é aquilo que é uma das estruturas primárias do nosso corpo. Nós temos mais de 10 trilhões, alguém diz que é mais de 50 trilhões de células no nosso corpo, para fazer esse modelinho bonitinho aqui que sou eu, tá? Brincadeiras à parte. Mas cada célula dessa, se você já estudou biologia, dentro dessa célula, primeiro a célula, ela tem uma membrana, tá? Uma membrana lipídica, que é onde vai passar os nutrientes. Tudo aquilo que pode entrar e que pode sair vai passar por essa membrana. Essa é uma membrana seletiva, ela não deixa entrar qualquer coisa.
Ok, vamos lá. Mas o que tem lá dentro da célula? Dentro da célula você tem mitocôndria, você tem complexo de Golgi, você tem o núcleo da célula e você tem várias outras organelas que me fugiu a memória aqui o nome de todas elas, tá? Agora, dentro da célula são produzidos as proteínas. As proteínas são produzidas lá dentro da célula. Nós temos o DNA, nós temos os nossos cromossomos, tá? E toda essa parafernália aí vai produzir proteína, porque o nosso corpo é feito a partir de proteína, né? E proteína é uma junção de vários aminoácidos por ligações peptídicas. Esses aminoácidos formam as proteínas. Agora, se você não sabe, eu vou te dizer. A fisiologia diz que quando nós comemos proteína, o nosso sistema digestório ele digere essas proteínas, quebra essas proteínas até elas se tornarem em aminoácidos sozinhos, solitários, soltos. É como se você quebrasse uma parede e um tijolinho, a parede inteira fosse a proteína e um tijolinho só é, na verdade, um aminoácido. Esse aminoácido ele vai ser absorvido pela sua corrente sanguínea. Se você absorver proteína mal digerida ou proteína inteira, você corre o risco, na maioria das vezes, de produzir doenças autoimunes no seu corpo. Por exemplo, não só isso, também outras coisas, mas doenças autoimunes está na lista. Agora, o sistema digestivo, quando ele está intacto, funcionando direitinho, ele quebra todas as proteínas em aminoácidos e você faz a absorção para a corrente sanguínea. Agora, se na vacina existe uma célula de um feto abortado e lá dentro dessa célula tem proteína inteira, isso é aplicado direto aqui no seu músculo ou na sua corrente sanguínea, será que isso não vai causar algum problema? Já que não passou pelo sistema digestório para fazer a digestão e a quebra em aminoácidos soltos para você fazer a absorção e não dar problema nenhum, aí injetam proteína inteira, porque célula, a proteína está lá dentro. Dentro da célula tem proteína e está injetando proteína em você, não está aminoácido solto. Não é um caso para se pensar? Eu penso nisso. Será que realmente os efeitos colaterais das vacinas, por exemplo, não pode culminar em doenças autoimunes, por exemplo? Sem falar nas substâncias químicas que tem ali, nos metais pesados, como o mercúrio, alumínio e algumas outras coisinhas mais. Vamos pensar um pouco. Se está injetando uma célula humana inteira dentro do seu sangue. E existem alguns estudiosos aí que falam sobre as vacinas que não é somente a célula humana. Tem célula, por exemplo, de galinha, célula de embrião de galinha, de macaco, de mais alguns outros animais também. E aí? O que isso poderia produzir no nosso corpo? Será que não poderia dar errado, não? Não, as vacinas são totalmente safes, ou seja, elas são, como é que é a palavra que eu vou usar aqui? Elas não vão te causar dano, mas existe lá os efeitos colaterais. Se você ler a bula da vacina, você vai ver os efeitos colaterais que podem ser causados pela vacina. E aí, como é que fica essa história? Como é que fica essa questão toda aí? Será que realmente isso não dá problema nenhum? E o Stanley Plotkin, que é o pai das vacinas, naquele depoimento ali, que eu mostrei a tela para vocês, ele diz que as vacinas não são submetidas a estudos científicos criteriosos como os remédios, como as drogas, por exemplo, que passa por estudos com placebo, duplo cego, e essa coisa toda que é exigida para os estudos farmacológicos. Não, as vacinas não sofrem esse tipo de coisa. Geralmente você não tem um acompanhamento de meses e anos para ver os efeitos da vacina, como, por exemplo, os estudos que são relacionados ao lançamento de uma droga farmacológica. E mesmo, falando em drogas, mesmo com esses estudos avançados que se faz para lançar uma droga, tem muita droga que é lançada no mercado e 2 meses, 3 meses depois tem tirado de circulação porque está matando o pessoal. Aconteceu muito isso daí já.
Então é um caso para se pensar. Agora, o que se trata aqui na questão que sempre o pessoal bate na medicina, na terapia natural, e também questões de vacinas, de transgênicos e desses alimentos maléficos para a nossa saúde, é a sua liberdade de escolha. Liberdade de escolha, principalmente no caso de vacinas. Eu tenho que ter autoridade e autonomia para fazer a minha própria escolha. Eu devo escolher por mim e não o governo escolher por mim. Ah, mas se você ficar contaminado com o vírus do sarampo, você pode passar sarampo para outras pessoas. Teoricamente, se eu escolho não ser vacinado, tá? Eu escolho não ser vacinado e eu contraio o vírus do sarampo, é um problema meu e eu não vou causar problema para outras pessoas porque aqueles que se vacinaram, eles estão imunizados, eles estão protegidos. Eles não têm que ficar com medo de mim que não fui imunizado e estou com sarampo, porque eles foram protegidos, eles foram imunizados, eles não terão sarampo. Não precisa ficar com medo de quem está com sarampo e não foi vacinado, se você é vacinado, porque você está protegido. Só que a história não é assim não. Algumas pesquisas recentes, por exemplo, da doutora Suzane, mostra que os vacinados, eles estão muito mais propensos a pegar o sarampo do que um não vacinado. Existe pesquisa que mostra contaminados com o sarampo não vacinado, 3 pessoas. Contaminados com os sarampos que já eram vacinados, 50 pessoas. E aí, para que vacinar então? O pessoal que está vacinado está contraindo sarampo em uma quantidade muito maior do que os que não são vacinados. É um motivo para se pensar. Mas eu tenho que ter a liberdade de escolher o que eu quero para mim. Eu sou dono do meu corpo. Essa é a questão. Se eu sou dono do seu corpo, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Ou será que agora nós somos o quê? Marionetes que somos dominados por uma elite e temos que fazer o que eles querem?